Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, amigos e a todos que me ouvem nesta noite. Jubilosos estamos reunidos, pois estamos na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o único que se assenta no trono e governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. Estamos em sua bendita presença, a fim de adorá-lo, pois é digno eternamente. A Ele toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Convido você e sua família para se reunirem juntamente conosco nesta noite. Juntos adoraremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade nesta noite. Amém? Reúna sua família na sala, no quarto, na cozinha, onde quer que seja. Reúna sua família, traga a Bíblia, encha sua alma de louvor, para que juntos possamos adorar ao Rei dos Reis, que é digno eternamente. Amém. Vamos fazer uma oração inicial neste momento, dando abertura a mais um culto de adoração ao nome santo do nosso Deus. Amém? Curva sua cabeça juntamente comigo e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de toda bondade e misericórdia, graças te damos, ó Santo Deus, por estarmos na tua santa presença. Só estamos na tua presença, ó Pai, por causa de Jesus Cristo, teu Filho amado Jesus Cristo. A ti, Senhor, a ti, ó Pai, pelo novo e vivo caminho, louvaremos o teu santo nome, entraremos em tua santa presença, a fim, ó Deus, de cultuá-lo, celebrar com júbilo ao teu santo nome. Papai amado, venha, ó Senhor, em nossas necessidades. Papai querido, receba a nossa adoração e o nosso louvor. Que possa subir, Senhor, diante da tua santa presença, como perfume suave, como um aroma suave. Ó Santo Deus, receba a nossa adoração nesta noite. Fala conosco através da tua santa e bendita palavra. Que a tua palavra encontre lugar em nossos corações. Que a tua palavra, ó Senhor, possa alcançar corações destes que me ouvem nesta noite. Ó Senhor, a tua palavra é poderosa. A tua palavra é poderosa. Quem poderá resistir à tua palavra? Quem poderá, Senhor, resistir à tua voz? Ó Senhor, que o teu Santo Espírito venha de encontro nesta noite, ó Pai. Venha de encontro àqueles por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. Ó Santo Deus, seja bendito o teu santo nome. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. E tudo que fizermos neste lugar, seja para a tua glória, teu louvor, para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero convidá-lo a abrir as sagradas letras neste momento, no último livro da Bíblia, livro das Revelações, livro do Apocalipse. Nós faremos menção no mesmo texto, do mesmo texto que fizemos na última quarta-feira na palavra pastoral. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3, o verso 10.
Apocalipse 3, verso 10, estarei lendo na versão NVT. Diz assim a palavra do Senhor: porque obedeceu à minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Aleluia. Vamos ler novamente, querido? Vamos. Eu e você, vamos lá. Porque obedeceu à minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Amém? Tenho certeza que o Senhor continuará falando conosco nesta noite sobre a perseverança dos santos. Amém? Glória a Deus. Neste momento, irmãos, faremos mais uma oração. Convido você a orar comigo novamente. E esta oração, irmãos, é uma oração de confissão de pecados. Vamos orar, vamos confessar os nossos pecados. Sabemos que é difícil confessarmos os nossos próprios pecados. Sabemos que é difícil aceitar que somos pecadores. Mas a palavra do Senhor, as sagradas letras dizem que somos pecadores. E todos nós carecemos da glória de Deus. Todos pecaram. Destituídos estávamos da glória de Deus. Portanto, vamos nesta noite confessar as nossas culpas, confessar os nossos pecados, pedir a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor nesta noite. Amém? Eu quero convidar o evangelista Maxwell, que estará fazendo esta oração. Logo em seguida, ministério de música, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Fique conosco e louve ao Senhor conosco. Mas agora, confesse os seus pecados ao Senhor. Saúde os irmãos com o Pai do Senhor. Oremos. Senhor eterno Pai, em Tua presença, ó Deus, nós nos colocamos nesse momento, através, ó Pai, do novo e vivo caminho, do caminho da graça. Sabemos, ó Deus, que os nossos pecados era o que nos separava de Ti, mas o Seu sangue, ó Deus, que foi derramado na cruz do Calvário, é o motivo de nós termos este acesso. Senhor, mas sabemos, ó Deus, que a nossa vida continua sendo uma vida, ó Deus, com pecados, uma vida, Senhor, com erros. E nós lhe pedimos, Senhor, que nesse momento, tudo aquilo, ó Pai, que entristece o Teu Espírito Santo, tudo aquilo, ó Pai, que nós fizemos, ó Deus, que fez com que o Teu Espírito, ó Deus, se entristecesse, nesse momento, Senhor, nós viemos pedir a Ti, que o Senhor venha nos purificar de todo pecado, nos limpar, ó Pai, de toda sujeira, tudo aquilo, ó Deus, que faz com que o nosso corpo, ó Deus, ainda continue, Senhor, sujo com este pecado. Pedimos, Senhor, que o Teu sangue venha nos limpar, venha nos purificar, Senhor, para que possamos, ó Pai, ainda, ó Deus, entrar, Senhor, no Teu santuário através do Seu sangue. Senhor, purifica-nos, limpa-nos, ó Deus, para que a nossa adoração possa, Senhor, entrar, Senhor, no Seu trono, e que possamos engrandecer a Ti, Senhor, com tudo aquilo, ó Deus, que podemos. Senhor, se faça presente, purifica, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor, os nossos atos, ó Deus, que nós fizemos que não agradaram a Ti, tudo aquilo que desagradou, Senhor, o Teu santo nome. Pedimos que o Senhor venha nos purificar, e que através, Senhor, do nosso corpo estar limpo, a nossa mente, o nosso espírito, o Senhor venha receber a adoração da Sua igreja nesse momento. É o que nós lhe pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém
Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Lá em Isaías 43 diz assim: se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Seja qual for a circunstância ou a situação que estamos passando, o Senhor é sempre presente em nossas vidas. Então por isso abra os seus lábios nessa noite e adore o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és
Cante conosco. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Só tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aplauda o Senhor, amém. Que Deus presente que nós temos, né? Está conosco em todas as horas. E é esse amor que me envolve, esse amor que me motiva a acordar todas as manhãs, esse amor que me faz caminhar todos os dias, esse amor que me impulsiona todo o meu ser e todo o meu corpo, toda a minha alma só deseja adorá-lo. Que você aí na sua casa abra o seu coração neste momento e adore o Senhor. Deixe o amor de Deus te envolver neste momento. Senhor, eis-me aqui.
Graças a Deus. Como é que está o seu coração? Está regozijando de alegria? Teu coração foi preparado para receber a palavra do Senhor? Sentiu a presença do Senhor aí onde você está? Abra o teu coração, abra a tua alma. Neste momento você estará ouvindo a palavra do Senhor, e que esta palavra encontre uma boa terra, que esta semente da palavra do Senhor encontre uma boa terra. Amém? Eu quero convidar neste momento a nossa irmã Karina, que estará nos trazendo a poderosa palavra do Senhor. Amém? Fique conosco, ouça a palavra do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 2. Será uma leitura um pouco extensa. Eu espero que os irmãos estejam com a Bíblia em mãos para acompanhar a leitura. E nós vamos meditar nesse texto, amém? Quero aproveitar a oportunidade, dizer que estou com saudade dos irmãos. O culto particular e o culto familiar é uma bênção, mas eu sinto também falta do culto público. Creio que os irmãos também sentem, né? Vamos ler então? Marcos, capítulo 2. Vamos ler todo o capítulo 2 e depois vamos ler o comecinho do capítulo 3, do verso 1 ao 6, tá bom? Então, Marcos, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram no teto um buraco, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes digo, e lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam.
Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos. Certa vez, os discípulos de Zeus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velho de couro. O vinho fermentaria, e tanto vinho quanto os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, os seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, nos dias em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Até aqui a leitura, irmãos. Vamos fazer uma oração? Querido Senhor, nós clamamos a Ti neste momento, para que em Tua infinita misericórdia, o nosso coração e também a nossa mente se abram. Que haja, Senhor, tanto o entendimento quanto a aceitação da Tua palavra. Que, Pai amado, sejamos praticantes e não somente ouvintes. Se o Senhor quiser nos consolar, por favor, consola-nos. Se o Senhor quiser nos exortar, por favor, exorte-nos. Se o Senhor quiser nos edificar, por favor, edifica-nos na Tua presença. Mas, por favor, ó Pai amado, não nos deixe a nossa própria sorte, porque sorte é o que nós não teríamos. Necessitamos de Ti, a nossa alma tem sede e tem fome do Senhor. Por favor, fale conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no texto que nós lemos aqui em Marcos relata 5 histórias em que Jesus é confrontado pelas autoridades judaicas e, através delas, apresenta 2 elementos acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto Jesus manifesta a sua autoridade,
as autoridades terrenas manifestam a sua rejeição. Enquanto Jesus caminha para dar a sua vida, as autoridades caminham para tirá-la. E essas histórias não estão organizadas desse jeito por acaso. Elas estão dessa forma para nos alertar para um simples fato na vida cristã. Se o nosso Senhor sofreu oposição, nós que seguimos os seus passos também sofreremos. E o modo como ele agiu deve embasar as nossas ações. Nós podemos perceber que quando muda do capítulo 1 para o capítulo 2, uma sutil mudança na narrativa de Marcos. Pois a crescente popularidade de Jesus, por razões equivocadas, como nós vimos, no sermão anterior, transforma-se numa crescente oposição a ele, também por razões erradas. Então no capítulo 1 a gente vê a popularidade de Jesus crescendo, embora por razões erradas, mas crescendo. E agora a gente vê uma oposição crescendo. E por que essa mudança acontece? Porque aos poucos, a mensagem e a missão de Jesus tornam-se mais claras para os seus ouvintes, que aos poucos passam a se indispor contra ele. E diante desse cenário, Jesus não se acovarda, ele não muda o seu discurso. Ao contrário, Marcos nos ensina que Jesus corajosamente persevera. Ele persevera em realizar o seu ministério, mesmo em meio a crescente oposição. Na primeira história, no primeiro relato, que é o caso do paralítico, ali Jesus confrontou questões teológicas. A teologia judaica entendia, corretamente, que apenas Deus poderia perdoar pecados. Afinal, ele é, em última análise, o principal ofendido pelo pecado. Mas nessa história, Jesus demonstra que tem autoridade para curar pecados, ao curar um paralítico. O que é mais fácil dizer ao paralítico, Jesus disse: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. As pessoas já sabiam que Jesus tinha poder para curar, tinha poder para expulsar demônios, mas agora elas percebem que ele também tem autoridade para perdoar pecados, algo que somente Deus pode fazer. Observemos agora a reação dos opositores de Cristo. Volte aí alguns versos e leia em Marcos 2, do 5 ao 8. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam ali sentados pensaram. Observe, eles apenas pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? E ao ouvirem o que Jesus falou para o paralítico, eles refletiram, ou seja, eles raciocinaram em seu íntimo e chegaram à conclusão de que Jesus estava blasfemando. Jesus, que é onisciente e, portanto, conhece os pensamentos e as intenções, desafia naquele momento as convicções religiosas daquela época. E como que ele faz isso? Simples: perseverando. Ele perseverou em cumprir a sua missão. E assim também nós devemos perseverar. Nós não podemos nos abalar ao sabermos de alguma forma que tem pessoas contra nós e contra a nossa fé.
Para nós, seres humanos, a aceitação do próximo, a aceitação em um grupo, é algo muito importante. Mas aí nós corremos o risco de abandonarmos o nosso verdadeiro propósito, a fim de não sermos excluídos. Mas Jesus perseverou. Ele perseverou porque ele é completamente convicto da sua identidade. Ele sabe quem ele é, por isso ele disse: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Ele sabia que ele era o Filho do Homem, o Messias prometido, e ele sabe o que ele veio fazer: oferecer o perdão divino. Aleluia! E você? Você sabe quem é? Você sabe qual é o seu propósito? Eu oro a Deus para que você encontre a sua identidade em Cristo. E dessa forma você não seja abalado quando os opositores se levantarem contra a sua fé. No segundo relato, que é o caso de Mateus, também conhecido como Levi, Jesus confrontou convenções sociais. De acordo com a perspectiva do judaísmo do primeiro século, pessoas verdadeiramente piedosas não andavam com pecadores, muito menos partilhavam refeições com eles. Entretanto, Jesus pensava de outra maneira. Não apenas ele entende que tal convenção social é inadequada, como ele passa a confrontá-la ao chamar pecadores para se juntar aos seus discípulos. Veja o que ele diz nos versos 14 e 15. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Algumas traduções, ao invés de cobradores de impostos, estará escrito publicanos. E os publicanos, eles eram considerados pecadores, uma raça de pecadores, porque em primeiro lugar, eles eram traidores da pátria. Eles eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus para levar para Roma. Além disso, eles tinham a fama de cobrarem a mais para poder embolsar uma parte. Portanto, quando Jesus convida Levi, que era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, para ser o seu discípulo, e mais tarde ainda jantou na sua casa, na companhia de outros publicanos amigos de Levi, ele verdadeiramente confrontou uma convenção social. Mas Jesus não fez isso apenas para causar uma provocação, não. Ele fez isso em cumprimento da sua missão. Jesus não se importa com convenções sociais, está pronto para confrontá-las pelo bem e pela expansão do reino de Deus e da proclamação da sua mensagem. Agora observemos os opositores. Quando Jesus passa a incluir pecadores e publicanos entre os seus seguidores, as autoridades judaicas percebem ali um problema. Mas vejam como a oposição é crescente. Porque da primeira vez, nós vimos que os chefes religiosos apenas pensaram mal de Jesus. Porém, dessa vez, eles não permanecem calados, nem ficam só assistindo. É o que diz o verso 16. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Entretanto, ao invés de questionar o próprio Jesus a respeito das suas atitudes, covardemente as autoridades procuram pelos discípulos. Mas Jesus ouviu o questionamento deles e defendeu a sua missão explicando: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores.
Mais uma vez, Jesus não se deixou levar pelo que diriam sobre ele. Antes, perseverou em cumprir o seu chamado. A verdade é que todos ali eram pecadores, mas os publicanos reconheciam isso, enquanto que os mestres religiosos não. Mas lembram-se de como Jesus perseverava? Ele sabia quem ele era. Ele é o médico enviado por Deus para curar a principal doença do homem, o seu pecado. E Jesus sabe qual é a sua missão. Ele não veio apenas oferecer perdão, ele também veio convidar pecadores para estar com ele, para desfrutar da sua comunhão, a ponto de serem transformados pelo seu amor. Aleluia! Ele perdoa e ele fala: fique ao meu lado, ande comigo, seja transformado pelo meu amor. Aleluia! E mais uma vez eu te pergunto: você sabe quem você é? Você já se reconheceu como servo de Deus? Você sabe qual é o seu propósito? Você nunca se perguntou: por que Deus não te levou para o céu imediatamente após Ele ter te abraçado com a graça maravilhosa dEle? Por que Ele te deixou num mundo decadente? Ele te deixou aqui temporariamente para que você cumpra os propósitos dEle. Depois que você é salvo, o Senhor te usa para cumprir os objetivos que Ele mesmo traçou. Portanto, nunca mais diga que a sua vida não tem valor ou que você não presta para nada. Estaria Deus errado? De maneira nenhuma. Foste comprado por bom preço. Portanto, pare de viver de maneira vã e espalhe o amor de Jesus ao seu próximo, sem acepção de pessoas. Aleluia. Na terceira história, o caso do jejum, Jesus confrontou um consenso religioso. Nos dias de Jesus, o jejum era uma prática muito comum e era semanalmente observado por alguns grupos religiosos. Apesar de não haver uma lei exigindo a prática do jejum, os fariseus, por exemplo, jejuavam toda segunda e toda quinta. Essa era uma marca de piedade daqueles dias. Até mesmo os discípulos de João Batista o observavam. E por isso era de se espantar que Jesus e os seus discípulos não estivessem praticando o jejum. O verso 18 diz: certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? E nesse contexto, Jesus aproveita para ensinar que a sua presença havia inaugurado uma nova era em que não se importaria mais em reaproveitar velhos costumes religiosos. Ao contrário, preocupava-se em demonstrar a novidade dos valores do reino de Deus e como eles eram superiores à antiga religião. Os versos 21 e 22 dizem: além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Jesus contou essas duas parábolas que declaram a impossibilidade de misturar os velhos rituais religiosos, ainda que fossem consensuais, com a nova liberdade da graça. Ou seja, não dá para misturar a boa nova do evangelho com o judaísmo. É tolice estragar uma veste nova para remendar uma velha, assim como é tolice estragar um vinho novo por conta de odres velhos. Não se pode confundir Cristo com
com cerimonialismo, e não se pode confundir a sombra com a realidade. Isso, por outro lado, não significava que os discípulos de Jesus jamais jejuariam, não. Mas que as práticas religiosas e vazias da cultura judaica daqueles dias não poderiam absorver a novidade que Jesus veio trazer, e que por isso eram finalmente incompatíveis. Foi por isso que Jesus disse: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. O noivo aqui, meus irmãos, se refere a Cristo. E a sua retirada aconteceu após a sua morte, ressurreição e ascensão. É por isso que hoje os crentes jejuam, demonstrando assim que aguardam ansiosos pela segunda vinda de Cristo. Entretanto, enquanto Cristo estava com os discípulos, não havia motivo para jejuar. Mas ao quebrar a tradição semanal do jejum, isso pareceu uma afronta para os religiosos. E aí, a perseguição toma novas proporções. O acúmulo de ofensas e desafios de Jesus à tradição religiosa começa a incomodar as autoridades judaicas, a tal ponto que eles precisam fazer alguma coisa. Nessa ocasião, ao invés de só pensarem mal ou de visitarem os discípulos, eles vão direto para Jesus. O desafio de Jesus aqui não é nem de longe tão agressivo quanto a afirmação quando ele diz que tem autoridade para perdoar pecados. Mas considerando o rumo em que as coisas estavam tomando, a simples recusa de impor aos seus discípulos que jejuassem passa a ser um grande problema. E qual foi a atitude de Jesus? Ele persevera e ensina aqueles que estão dispostos a aprender. E como é que Jesus consegue isso? Ele sabe quem Ele é. Ele é aquele que inaugura um novo e vivo caminho para os seus seguidores. E sabe qual era a sua missão? Não apenas oferecer perdão para os pecadores, desfrutar da sua companhia e comunhão, mas também oferecer um novo modo de vida para os seus discípulos. Uma vida de boas atitudes provenientes do amor e da gratidão, que rejeita os velhos modelos religiosos da tradição, que eram tão arraigados à salvação por obras, a sacrifícios pessoais, e que na verdade são inúteis. E você? Você sabe quem você é? Você sabe que nasceu de novo e que agora você não vive mais, mas Cristo vive em você? Você sabe a sua missão? Sabe que deve oferecer a graça do Senhor a todos, sem impor regras moralistas e sem serventia para a salvação? Sabe que deve você mesma aproveitar dessa graça, ao invés de fazer barganhas com o teu Senhor? E por fim, na quarta história, Jesus confronta a tradição religiosa. Na quarta e na quinta história. Por entenderem corretamente que o sábado deveria ser santificado, os fariseus, que eram autoridades religiosas, criaram uma série de expansões desse mandamento, na tentativa de proteger os judeus de violar esse mandamento. Entretanto, com o tempo, essa criatividade zelosa dos fariseus tornou-se mais importante que o próprio mandamento. É o que acontece no texto, nos versos 23 e 24. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Mas colher cereal para saciar a fome não era nenhum pecado, não era desonrar o sábado.
Isso era de acordo com a tradição religiosa. Então Jesus os corrige ao dizer que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus queria que as pessoas entendessem a teologia do sábado e para isso desafiou as suas tradições religiosas. Pois não havia problema algum em colher espigas para se matar a fome. O sábado, ou seja, um dia de descanso, foi dado ao homem para o seu bem e não para prejudicá-lo. É para ser um alívio e não um fardo. Diante disso, os fariseus não conseguiram mais se controlar. Não ficaram apenas ofendidos, nem foram somente aos discípulos, nem sequer resolveram somente perguntar para Jesus, para sondá-lo, não. Agora eles estavam prontos para acusá-lo. E a partir daquele momento ficou claro para as autoridades religiosas que Jesus não poderia ser quem ele dizia ser, o Messias. Pois o verdadeiro Messias, no pensamento judaico, teria o seu comportamento irretocável, e Jesus não representava nada disso. Portanto, para as autoridades judaicas, Jesus era um impostor, e ele precisava ser parado. Para isso, olhem a artimanha. Eles aguardaram o próximo sábado, em que Jesus iria à sinagoga como de costume, e ali teria um homem com uma das mãos deformada. Eles iriam observar Jesus atentamente, a fim de ver se Jesus o curaria no sábado. Se curasse, teriam do que acusá-lo, pois segundo a errada tradição religiosa, os doentes não podiam ser tratados no sábado, porque isso violaria o 4º mandamento. O cenário estava montado, e assim que Jesus curou aquele homem, diz o texto no capítulo 3, verso 6, no mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. O que é assustador, irmãos, nesse episódio, é que dificilmente a cura de um homem em sofrimento seria motivo de ofensa. Mas para as autoridades religiosas, aquilo foi a última gota d'água num copo pronto para transbordar. Enquanto Jesus caminha para dar vida, as autoridades caminham para tirá-la. Mas tirando a parte assustadora, nós temos a parte maravilhosa, que mostra que Jesus sabia daquela conspiração armada contra ele. Por isso que, assim que ele viu aquele homem lá na sinagoga, com a mão atrofiada, ele o chamou bem no meio para que todos vissem. E então questionou para as autoridades que estavam ali espreitando: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. É óbvio, não há problema nenhum em curar no sábado. Aliás, problema seria em não curar apenas porque era sábado. O Senhor Jesus chama a atenção aqui para o fato de que há pouquíssima diferença entre fazer o mal e deixar de fazer o bem. Tiago, irmão do Senhor, disse no capítulo 4, verso 17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Mesmo sabendo da conspiração contra si, Jesus perseverou, aleluia. E como perseverou? Por entender exatamente quem Ele é. Ele é o Senhor do sábado. E Ele sabe qual é a sua missão: oferecer descanso para as almas aflitas. Ele disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei Shabá, eu vos darei o sábado, eu vos darei o descanso, aleluia. Ele é o Senhor do sábado. Em outras palavras, além de estender perdão aos pecadores, incluí-los em sua comunidade, instruí-los sobre um novo modo de vida que veio trazer, Jesus Cristo rejeita a religiosidade vazia e legalista e oferece descanso. Aleluia!
Você sabe quem você é. Você sabe que é um seguidor de Jesus e que, portanto, deve perseverar sem medo. Você sabe qual é a sua missão? Sabe que deve desfrutar do descanso que Cristo concede e que deve convidar outras pessoas a virem a Cristo para que elas também obtenham esse descanso? Eu quero concluir dizendo aos irmãos que essa crescente oposição a Jesus, vista aqui nos relatos de Marcos, não faz com que ele se acovarde ou evite o conflito. Muito pelo contrário, nós vemos Jesus corajosamente perseverando em meio à crescente oposição. Ele resolutamente segue em frente sem temer. É claro que Jesus ficou indignado com a audácia dos fariseus, entristecido com a dureza dos corações deles, mas ele sabia quem ele era. Ele é o Salvador, e ele sabia da sua missão, dar a sua vida em resgate de muitos. Então, em toda essa oposição, Jesus contempla, sabe o quê? Os do soberano Deus se cumprindo. Ele estava cumprindo a sua missão. Aquela oposição estava nos planos do Senhor. Meus irmãos, nós podemos sim nos indignar e nos entristecer com tudo de ruim que acontece ao nosso redor. Mas lembremos-nos de que os planos do Senhor estão se cumprindo e jamais se frustrarão. Por isso, persevere, esteja consciente da sua identidade. Você é um cristão, você carrega o nome de Cristo. Cumpra a sua missão, proclame o Evangelho e viva para a glória de Deus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor mais uma vez.
Aleluia. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade voarei. Aí eu te pergunto, você está preparado para ser ignorado? Você está preparado para ser perseguido ou até mesmo odiado? Você pensa que o evangelho da cruz é uma mensagem que você vai sair por aí transmitindo e as pessoas vão te aplaudir, vão curtir? Você acha que se você colocar lá no seu perfil Jesus Cristo, você acha que você vai receber muitos likes, milhões de seguidores? É isso que você acha? Não, o mundo nos perseguirá, até mesmo nos odiará, seremos desprezados, ignorados. Esta semana a nossa igreja começou com uma transmissão lá no YouTube, o Evangelho em 6 pontos. Começamos com uma certa visualização, hoje terminamos, até ontem, aqueles que começaram a visualizar, porque em 6 pontos, 6 vídeos, o primeiro vídeo teve X visualizações, até ontem era X dividido por 5. Você acha que a pessoa quer ouvir a boa notícia do Evangelho? Você acha que você vai sair por aí e muitos vão te seguir? Não é assim não. Eu não sei se o pastor Carlos está aqui com a gente nessa noite, mas fala aí, pastor Carlos. A liderança da nossa igreja, líderes, vocês que estão aqui comigo nesta noite, diga aqui para mim, é com lutas, muitas lutas. Traz eu agora aqui uma palavra motivacional, aí sim, muitos seguidores. Traga eu aqui agora uma palavra para aguçar o teu ego. Mas eu falar que nós somos pecadores, carentes da graça do Senhor, muitos nos perseguirão, até mesmo nos odiarão. Mas a palavra do Senhor nessa noite diz: persevera, persevera, seja perseverante. Você sabe o propósito que Deus confiou em suas mãos. Continue anunciando, continue falando de Jesus Cristo, continue falando que Ele salva o perdido pecador, assim como Ele te alcançou. Aleluia! Seja perseverante. O mar está bravio, seja perseverante. Amém? Graças a Deus por esta palavra. Queridos irmãos, infelizmente estamos chegando ao final de mais um culto ao Senhor. Mas antes, eu quero fazer aqui a relação dos pedidos de oração. Eu deixei para o final. Nós vamos fazer uma oração final neste momento. E também faremos a oração intercessória pelos nossos irmãos. Irmãos, estivemos orando por Eduardo. Quero avisar a igreja que ele está bem melhor. E ele também agradece as orações dos irmãos. Porém, irmãos, vamos continuar orando para que a graça do Senhor venha alcançá-lo. Amém? Vamos continuar orando pela família do Rodrigo e da irmã Roberta.
pela Isabela e pelo Gustavo, os filhos dos nossos irmãos. Infelizmente, a enfermidade da Isabela trouxe uma mudança na rotina. Eles estão se acostumando, mas ainda perdem noites de sono. Vamos orar por esta família, amém? Vamos continuar orando por Daniela e Marlene, nossas irmãs, que sofrem de angústias profundas e ansiedade. Eu tenho certeza que não são somente essas duas irmãs, e eu sei quais são os membros da nossa igreja que carecem das nossas orações sobre esta questão. Nós estaremos orando por vocês também. Vamos continuar orando pelos pastores Paulo e Silvana lá no Rio de Janeiro. A nossa irmã Elaine, ela é parente do nosso querido irmão Douglas. Ela foi infectada pelo Covid-19, ontem fez mais um teste, ainda está enferma, infectada. Vamos continuar orando por ela, mas ela está se recuperando. Continuar orando por Juliana e mais um jovem que estão envolvidos com drogas. Continuar orando por Bianca, prima da minha esposa Karina. Vamos orar por Bianca. Continuar orando pelo Alan, meu cunhado, irmão da Karina, que o Senhor venha abrir as portas que se encontram fechadas e que o Senhor venha lhe dar direções nos negócios e nas tomadas de decisões. Queridos, o nosso irmão Anderson, irmão da nossa querida irmã Andréia, está curado e agradece as orações da igreja. Glória a Deus. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Gilson, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para ele e também lhe dar direções. Vamos orar por Helena. Quem é Helena? Helena é irmã da tia da minha esposa. Ela foi infectada pelo Covid-19, está internada. Vamos orar por Helena. Vamos continuar orando pelas famílias enlutadas, famílias que perderam seus entes queridos. Vamos continuar orando pelos profissionais que estão expostos neste tempo de quarentena. Oremos pelas nações, oremos pela nossa nação brasileira e oremos uns pelos outros. Amém? Esses são os pedidos de oração que nesta oração final faremos, ok? Gostaria de agradecê-lo por participar aqui conosco. Obrigado por participar deste culto ao Senhor. Deus seja louvado por esta comunhão. Eu quero avisá-lo que retornaremos na quarta-feira às 20 horas. 20 horas estaremos reunidos novamente na quarta-feira. E no sábado, na página da nossa congregação do Jardim Santo André. Ok? Nós estaremos lá participando do culto da nossa congregação às 19 horas, culto online. Isso é se o Senhor nos permitir. Amém, queridos? Estamos com muitas saudades. A gente não vê a hora dos cultos presenciais voltarem. Se Deus quiser, essa quarentena já está no seu tempo final. Amém? Deus nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Eu quero convidar aqui a Lilian, que estará fazendo esta oração final, agradecendo ao Senhor por mais este culto e apresentando também os pedidos de oração. Orem juntamente conosco. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar? Pai celeste, Deus de misericórdia, estamos diante de Ti, Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que Tu és poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo. O Senhor é um Deus ilimitado. O Senhor é aquele que realiza o impossível em nossas vidas. Aonde as nossas mãos não podem alcançar, as Tuas podem. Ah, Pai, apresento a família da Roberta, os seus filhos, a Isabela e o Gustavo. Venha ajudá-los, Senhor, nessa nova rotina. Que a diabetes da Isabela seja controlada, que o emocional do Gustavo seja controlado. Ajuda esta família, Pai. Vai auxiliando, fortalecendo eles
dias difíceis. Toma todos aqueles que estão com Covid-19, a Helena, a Elaine, Senhor. Eu não sei se os primos da Cris se recuperaram, mas também estavam com Covid. Não só apenas eles, mas todos aqueles que estão em hospitais, todos aqueles que foram infectados, ó Pai. Que o número de recuperados seja maior, Senhor. Que haja cura, Senhor, neste momento, nesses hospitais, ó Pai. Que nós possamos ouvir o número de alta sendo, Senhor, grande. Vem, Senhor, fazer com que não haja mortes. Dá, Senhor, a recuperação, Senhor, ao teu povo. Pai, venha curar, Senhor. Venha, Senhor Deus, dar direção para o Alan, para o Gilson, nos seus negócios, abrindo portas de emprego. O Senhor é aquele que provê, Senhor. Ah, Senhor, mesmo que aos nossos olhos, Senhor, há crise, não há portas, mas o Senhor é aquele que abre porta onde não há porta. Meu Deus, que eu creio, que eu confio, tudo pode. Vai agora direcionando os teus filhos. Ah, Senhor, se há alguém que eu me esqueço, Senhor, não se esquece. Se lembre de cada pedido. Tome cada família enlutada. A cada família que perdeu um ente querido. Venha trazer o consolo, Senhor. Venha trazer o consolo. Venha fortalecer, ó Pai. A minha cunhada Daniela, a Mamalene que está, Senhor, com uma grande angústia. Vem agora, ó Deus, curar estas almas. O seu interior trazendo alegria de volta, Deus. Cura a Bianca, Deus, que ela não vai ter mais compulsões. Restaura a saúde da Bianca. Ah, Senhor, vai, Senhor, de encontro com cada vida necessitada. Liberta a Juliana. Liberta o outro jovem, ó Deus, que está, Senhor, viciado, entregue às drogas. Ah, que eles conheçam a verdade, porque a verdade os libertará. Em nome de Jesus, traz libertação a esses jovens, de todo vício, de toda droga. Cuida do nosso presidente, dos nossos governantes, dá direção a eles. Cuida do nosso país, da nossa nação. Cuida deste mundo, Pai. Realize aqui a tua vontade como ela é realizada nos céus. Aleluia. Faça o teu querer. Conduza-nos, ó Pai. E que esses tempos difíceis venham ser reduzidos para que possamos estar mais uma vez unidos aqui louvando o teu nome. Venha abençoar a semana de cada irmão, de cada irmã minha que está nos vendo nesta hora. Senhor, que tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, ó Deus. Ah, Senhor, cuida de cada um, ó Pai. Fortalece cada um, Deus. Renova as forças, enche com o teu Espírito Santo. E que todo desânimo, toda frieza espiritual saia do meio de cada vida, de cada coração. Mas que sejam fortalecidos nesta noite. Em nome de Jesus nós te pedimos. E em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém, amém. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. O culto está terminado no nome de Jesus. Obrigado por sua atenção. Tem mais um louvor aqui para você. Vamos encerrar com muita alegria. Que onde Cristo está, a alegria. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria.
Deus abençoe, saudades.